Beleza? Beleza. Deixa eu aumentar bem aqui. Eu vou tirar o som de fundo, porque a nossa conversa é muito rápida. Ela é muito rápida. O objetivo dessa maratona de lives que nós vamos fazer, de lives, na realidade, de mentoria. Eu quero compartilhar com vocês, são de uma dupla. Eles são juiz federal, escritores, pessoas muito inteligentes e muito prósperas, tá? É o William Douglas e Rubens Teixeira. Eles são cristãos e eles falaram sobre as leis do sucesso. Então, hoje existem muitas pessoas que querem, desejam ter sucesso. Tá todo clarão? Tá me ouvindo bem? Alto e claro. Ah, ótimo. Então veja bem, muitas pessoas, elas almejam ter sucesso. Elas almejam ter sucesso. Mas quando nós observamos as escrituras, e aí fica o desafio, todos que vão participar, o desafio é que eu até pediria, Arão, que tu coloque o teu no mudo, e aí tu, quando tu quiseres falar, tu mesmo tira do mudo e fala, porque tá vindo um ruído, acho que é um retorno da minha voz. Beleza. Então, as pessoas, elas estão preocupadas demais pelo sucesso. É igual eu vejo algumas pessoas muito preocupadas com o dinheiro. Na realidade, o foco delas estão direcionado na coisa errada. Não é o alvo certo a ser atingido. Então, o alvo certo não é o dinheiro, é o que gera o dinheiro. Então, por exemplo, lá na fábrica, né, do MEG, lá eu dei um treinamento para um grupo que eles estavam focados em 10 mil reais, 10 mil reais, 10 mil reais. Aí eu disse para ele, eu digo, olha, não é esse o caminho. O caminho é você focar na apresentação, na visita. É a visita que gera venda. E a venda traz o dinheiro. Então, o foco, a gente às vezes perde porque a gente está focando na direção errada, no fim e não no meio, entende? O meio pelo qual eu alcanço o fim, que é o dinheiro. E o dinheiro, se você ter uma boa compreensão, não é também o fim, porque ninguém quer ter dinheiro em casa. Eles querem ter as compras no final do mês, eles querem ter uma casa para morar boa, eles querem ter um carro, não é o dinheiro. Agora, por que as pessoas focam no dinheiro? Porque é através do dinheiro que elas adquirem tudo isso, né? Então, é a organizar na sua mente o que realmente interessa, onde você deve focar sua energia, sua fé, entende? Sua disciplina. É nisso que você vai focar para que você possa alcançar o sucesso. O sucesso, ele não é um objeto. O sucesso não é uma casa, não é um carro, não é fazendas cheias de gado. O sucesso, ele vai um pouquinho além de tudo isso, né? A pessoa que tem um sucesso, realmente, que ele pode dizer, eu sou um homem de sucesso, é quando ele tem uma rentabilidade e tem um equilíbrio nas outras áreas da vida. A vida das pessoas, elas não se resume a dinheiro. A vida das pessoas se resume num conjunto, né,
de dinheiro. Entendeu? Aqui, peraí, com licença. Desculpa. Então, o que acontece? Nesse mês, nós vamos estudar, meditar, refletir, pegando princípios bíblicos para nós entendermos o que fazer para obter o sucesso. O sucesso, como nós já falamos, ele é esse conjunto, tá bom? Esse é um conjunto de conquistas. E o tema? O tema são as leis do sucesso. Nós vamos ver todo dia uma lei diferente. Uma lei diferente que pode, você observando, pode lhe conduzir ao sucesso. Tá certo? Bom, pessoal, leis. Todos nós sabemos que existem as leis. Existem as pessoas todas são conscientes que as leis existem. Se você cumpre a lei, né? Se você cumpre a lei, você automaticamente, você pode sim ser uma pessoa que tenha mais tranquilidade. Fora da lei, ele geralmente vai ter a penalidade, o rigor, né? Sendo aplicado na vida dele. Porque quem desrespeita uma lei, ele vai ser penalizado. Quando você obedece à lei, você vai ser absorvido, né? Se você está cumprindo, você não vai precisar ter o rigor da lei. Você simplesmente vai viver mais tranquilo. Concorda comigo? Então, vamos lá. As leis, nós temos as leis civis, né? Que está aí, as leis de trânsito, né? Se você andar direitinho, na sua mão direitinha, vai acontecer o quê? Você vai evitar desastres. Para que as leis elas são criadas? Para dar um certo limite para as pessoas. Não é para você simplesmente ter a lei como um livro somente. Não, a lei é um parâmetro para que você possa seguir. Ótimo. Então, agora que a gente entendeu como funciona a lei, né? A gente relembrou, eu sei que aqui só tem pessoas inteligentes, né? Pessoas que sabem, entendem o que é lei. Tem as pessoas, imagine, um funcionário, um CLT, né? Carteira assinada. Ele sabe que tem que cumprir horário, ele sabe as tarefas que ele tem que fazer diariamente, ele sabe de tudo isso. E se ele obedece essa lei, automaticamente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter a tranquilidade no serviço dele. Ele vai ter, sim, o direito dele preservado de receber os seus direitos, né, trabalhistas. Quando, por exemplo, uma pessoa ela quebra uma lei, existe a lei de quê? Além da lei trabalhista, a lei de trânsito, tem as leis gravitacionais, que uma pessoa, ele pode voar? Ele pode voar, uma pessoa? Não. Essa é a lei. Você não tem, né, como voar. Mas o que acontece? Foi-se estudando, desenvolveu um meio para fazer o homem voar. Certo? Então, dentro da lei natural, gravitacional, o homem, si, sozinho, ele não consegue voar. Mas se desenvolveu tecnologias
para fazer o homem voar. Hoje, o homem, tendo um avião, ele voa. Tudo certo? Concorda? Então, aqui nós vamos também passar algumas técnicas e algumas ferramentas que vai ajudar você a voar também. Onde? No sucesso. Existem ferramentas que nos ajudam com isso. Porém, a nossa principal orientação está registrada na Bíblia Sagrada. Ah, Edivaldo, então vai ser um mês de pregação? Não. Vai ser um mês de orientação baseada na Bíblia para o teu sucesso. E quando eu falo orientação, não só orientação, nós vamos estar orando por você. E aqui nós estamos criando um grande momento de meia hora. Então, só tenho 15 minutos para encerrar esse período. A gente encerra exatamente às 6 horas. Então, entenda, é uma união de força, é uma união de fé, é uma união onde nós vamos estar refletindo para nós ganharmos a energia, a fé, para pegar o dia e fazer acontecer, entendeu? Fazer acontecer. O mês de janeiro já passou. Incrível! Você talvez, assim como eu, fez várias promessas para si que esse ano 2022 seria um ano diferente. E aí a gente, hoje, podemos ver mais ou menos o que nós conseguimos no mês de janeiro, que é 1/12, né, do ano, ou seja, nós temos uma fatia que já foi das 12 fatias. Uma fatia já foi. E o que você fez? O que você tem de resultado? Um resultado que eu falo perene para esse ano, né? Aí, o que você tem construído, né? É um momento de você refletir. Se você quer atingir, de repente, o sucesso para comprar um carro, você, nesse mês de janeiro, tem que ter já aí um ganho proporcional. Se você não tem esse ganho proporcional, automaticamente, esse período de um mês, você já queimou. Queimou. Então, o que você precisa fazer? Velocidade, velocidade, velocidade. Mas antes de colocar velocidade, vai ser muito importante esse mês de fevereiro. Por quê? Nesse mês de fevereiro, nós vamos alinhar a direção. Alinhar a direção. Não adianta colocar velocidade na direção errada. Eu sempre digo que o mais importante entre velocidade e direção é a direção. Porque não adianta alta velocidade na direção errada. Você simplesmente vai se cansar e não vai alcançar seus objetivos. Então, eu quero lançar o desafio. Você, ao terminar essa live, vai pegar a sua agenda, e vai colocar o que você já teria que fazer, mas um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, por quê? Porque é esse pouquinho a mais que vai fazer com que esse ano seja um pouquinho melhor que o ano passado. E quando você vai colocar esse pouquinho a mais, ele vai se refletir a quê? Trabalho, 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 só lembrando que o nosso objetivo aqui não é estimular um ao outro a ganhar dinheiro, não. A fazer um trabalho que vai trazer, por consequência, o dinheiro, um bom relacionamento na família,
um bom relacionamento entre os amigos, um bom relacionamento com uma ampliação no nosso network, uma ampliação nos nossos resultados. Ou seja, é desenvolver um trabalho de sucesso. Essa é a nossa meta aqui. Como desenvolver um trabalho de sucesso? Então, se nós estamos falando de sucesso, nós vamos ver as leis do sucesso. As leis do sucesso. Agora, é muito importante entender uma coisa. Nós falamos de lei civil, lei trabalhista, lei da gravidade, né? Mas essas leis todas, elas estão submetidas a uma lei maior. Nós temos as leis aqui, mas existe uma lei que é sobre essas leis, que são leis espirituais, que também são chamados de princípios. Princípios. Esses princípios, gente, eles devem ser observados e devem ser cumpridos. E são esses princípios espirituais, né, essas leis espirituais, que também são conhecidos como princípios, que nós vamos estar refletindo um pouco sobre eles. Se tiver sentido para você, eu peço que você anote. Eu peço que você pegue uma caneta e anote, porque vão ser, cada dia vai ser um princípio. Edivaldo, tem tantos princípios assim? Tem muito mais. Mas nós vamos resumir esse mês de fevereiro a cada dia um princípio diferente. Então, esses princípios, eles vão nortear as nossas decisões. Quando nós tomamos decisões baseadas em princípios, dificilmente nós vamos errar nas nossas decisões. E você sabe que nós somos muito propícios a tomar decisões erradas. Agora, quando é que nós podemos ser mais assertivos nas nossas decisões? Quando nós tomamos a decisão baseada nesses princípios. Garanto a você que, se você estiver atento aos princípios, essas leis espirituais que nós vamos falar, você também vai estar encaixado nas demais leis. Então, fique atento a isso. Eu espero que essa jornada seja uma jornada muito brilhante para todos que participarem. Vamos dar, sim, o nosso melhor, mas sabendo que isso aqui tem, sim, a direção de Deus, tem, sim, a orientação de Deus. Por quê? Porque Ele tem interesse em nos abençoar. Eu tomei a decisão, aqui na Terra, todos nós somos amigos de Deus, né? Filhos de Deus, mas também somos servos, né? Então, na categoria de servo, né? Porque tem pessoas que dizem assim, não, nós somos filhos de Deus. Sim, filhos, mas os filhos que servem. Filhos que não servem são filhos rebeldes. E filhos rebeldes não poderão herdar as bênçãos do Pai, as heranças do Pai. Então, vamos pensar, servo, mas dentro da categoria de servo, existe aquele servo que serve e aqueles que servem que são servo-mor, aqueles servos que vão estar administrando os recursos do rei, entende? É como José na casa de Potifar. Potifar tinha ali muitos servos, mas José foi posto para liderar diante dos outros servos, para manter a casa de Potifar próspera e organizada. Por isso, José, ele tinha regalias que os servos comuns não tinham. Então, se nós formos uns bons servos aqui
na terra, Deus vai nos dar regalias também. Isso não é pecado ter regalias, mas é digno daquele que serve bem. Servir bem, você não vai ter apenas dinheiro, entenda, você vai ter regalias do rei, vai ter a direção do rei, a atenção do rei, entende? Então é isso que eu desejo para todos nós, que Deus abençoe, estamos chegando ao final, quero agradecer vocês e quero convocar que você realmente participe de todas essas lives, para que você aprenda todos os princípios, porque você aprendendo os princípios, nós vamos também colocar alguns desafios. Nós, seres humanos, e isso eu falo porque eu estou desenvolvendo um projeto gamificado, ele é um projeto que trabalha com desafios internos. Nós, quanto mais desafiados somos, mais nós somos produtivos. Nós somos produtivos. E, principalmente, esse perfil que está aqui na live. São perfil de pessoas empreendedoras. E o empreendedor, na sua natureza, ele já gosta de desafios. E quando ele é desafiado, ele se sente desafiado, ele quer cumprir o desafio. Então, fica aí um desafio para você que está nos acompanhando. Primeiro desafio é ler um capítulo do livro de Provérbios. Um capítulo apenas por dia. Livro de Provérbios, eu sei que aqui nessa live, Arão, a minha mãe, já tem o hábito de ler a Bíblia. Mas eu gostaria que vocês lessem novamente. Eu sei que Deus vai revelar algo novo. A palavra de Deus se renova a cada dia. Você vai ler um capítulo, pode ler 10 vezes. Se você ler na direção do Espírito de Deus, você vai ter uma interpretação, um insight diferente, uma coisa que você não observava. Deus vai falar com você através da palavra. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Como é uma live que vai para o ar depois, ele vai ficar registrado e nós vamos fazer, inclusive, um material impresso depois, que eu vou ver cada coisa, porque queiram ou não, gente, tem coisas que eu não programei falar para vocês. Então, eu tenho orado a Deus, para que Deus me dê a direção certa para falar as coisas certas para vocês. Então, vai servir para mim também. Então, a Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela corta para lá e corta para cá. Assim como eu, quando estou falando, vai servir alguma coisa para vocês, vai servir para mim. É por isso que eu estou me dispondo a acordar de madrugada. Eu acordo geralmente 1 hora antes, então eu combinei com vocês de estar aqui às 5h30, eu acordo 4h35, eu coloco o meu celular para despertar, né? Aquele ali que despertou é da minha caminhada, quando eu estava fazendo caminhada. Agora, eu vou ter que fazer a caminhada depois das 6. Então, e para depois pegar no batente. Então, fica aí o desafio, já pegue sua agenda, já faça a sua anotação para o dia de hoje, mas não se conforme em cumprir a agenda odierna, né? Atual, mas que você possa fazer ela um pouquinho maior, porque você quer ter mais resultado. Se você quer ter mais resultado, entenda, precisa trabalhar com a ferramenta amolada e trabalhar um pouquinho mais, tá certo? Então, que Deus abençoe você, Arão, você é um gigante, nós vamos estar juntos aqui, né, durante essa trajetória. Depois nós vamos fazer uma live para vocês compartilharem, aí nós vamos abrir aqui um diálogo, né? Nós vamos combinar depois, quando tiver mais pessoas, porque eu sei que você, Arão,
a minha mãe e outras pessoas que vão entrar futuramente, têm sempre uma experiência para compartilhar. E aí nós vamos estar compartilhando com vocês. Então, vai ser um momento de calmaria. Por que eu escolhi 5h30 da manhã? Primeiro, porque não é todo mundo que gosta de acordar cedo, né? Mas todos que acordam cedo merecem um bom alimento, uma boa pílula de orientação, de direção. E quem vai dar essa pílula, entenda, não vai ser eu. Eu peço que Deus nos dê essa pílula. Então, às vezes, quem vai aplicar a pílula vai ser eu. Mas, muitas vezes, quem vai poder aplicar essa pílula vai ser o próprio Arão, vai ser a minha mãe, a Luluzinha, vai ser outras pessoas que vão vir. Deus vai despertar pessoas. Deus vai despertar pessoas. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo dias difíceis. Deus precisa usar nós. Quando ele nos fez, foi para nos usar, né? Quando ele nos chamou, foi para nos usar, não foi somente para viver e vegetando. Não, ele trouxe para que você possa brilhar. E o sol, ele não brilha para si. O sol brilha para outras pessoas. A árvore não dá fruto para si. A árvore dá fruto para outras pessoas. E você é uma árvore. Você é um sol. Você tem que entender que precisa entregar algo de valor para as pessoas. E isso nós vamos aprender aqui nesse período. Que Deus abençoe. Estamos exatamente agora chegando às 6 horas e eu gostaria de encerrar com uma palavra de oração com todos vocês. Então, oremos a Deus. Pai Celeste, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta manhã gloriosa, pela presença desses dois irmãos, Senhor, que despertaram-se para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelas palavras inspiradas, obrigado pela direção, e que seja um mês, Senhor, de fevereiro, um mês diferenciado. Que Deus abençoe a cada um, Senhor, a sua família. Deus livra de todos os perigos, de todos os vírus, de todo o Covid, de toda a gripe, de toda a variável disso. Deus, que tu possas abençoar, dá sabedoria na direção, esteja na direção da vida do Arão, esteja na direção da vida da minha mãe, esteja na direção da minha vida. Pai, que tu possa nos usar como um instrumento. E estamos aqui para ser afinado, para trabalhar bem, para produzir bem, para ser um servo diligente, para ser um servo realmente que venha ser útil na tua casa, para o teu reino também, Senhor. Deus, que possamos ter uma palavra de sabedoria quando encontrarmos uma pessoa aflita, que possamos ter uma palavra de sabedoria quando encontrarmos uma pessoa incauta, que possamos ter a tua palavra nos nossos lábios quando encontrarmos uma pessoa desesperada. Pai, estamos aqui não apenas para aprender o caminho da riqueza, mas sim para aprender o caminho da prosperidade e ensinar, dirigir outras pessoas também para esse caminho que tu vai nos dar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês. Eu encerro a gravação aqui.